Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Muito prazer para você que não me conhece, o meu nome é João Pedro Fará, sou jornalista esportivo e cubro os 4 clubes grandes do Rio. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Jorge Sampaoli, que na minha opinião acabou com a pouca confiança que já tinha do time, da torcida e do Flamengo vésperas da final da Copa do Brasil. Então depois da vinhetinha, você confere tudo. Antes de mais nada, aqueles recados iniciais. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever que está aparecendo na tela. Estamos rumo aos 1000 inscritos, então eu conto muito com a sua inscrição. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe o seu like e também, claro, comente aqui embaixo o que você está achando desse trabalho de Jorge Sampaoli, que tem seus capítulos finais na Copa do Brasil. Eu acho que a palavra que define o trabalho do Jorge Sampaoli é invenção. O técnico Jorge Sampaoli sempre foi muito criticado por mesclar jogadores de base com profissional, por colocar jogadores que não são das suas respectivas posições em posições diferentes. E no trabalho do Flamengo não é diferente. Só que eu nunca vi, em todo o tempo que eu acompanho e que cubro também futebol, uma unanimidade em relação a um trabalho. E não é em termos de números, não é em termos até de vitórias dentro de campo, mas acima de tudo, de conceito de jogo. E o que Jorge Sampaoli fez na derrota do Flamengo para o Atlético Paranaense, às vésperas da final contra o São Paulo pela Copa do Brasil, foi algo assim que poucas vezes eu também vi na minha vida. A imprensa toda, a torcida do Flamengo, inclusive os torcedores rivais, entenderam que Jorge Sampaoli optou por mudar completamente a característica do time. E mudar o jeito de jogar não é algo que também seja contra a sua filosofia. Sampaoli não consegue manter um padrão tático, ainda que não tenha, e é verdade, jogadores como Arrascaeta e Luiz Araújo, que estavam machucados, Pulgar estava convocado pela seleção chilena, e Bruno Henrique estava suspenso, mas mesmo assim ele teve 15 dias para treinar, cerca de 15 dias, de 12 a 15 dias, e não conseguiu apresentar nenhum padrão tático. Para ter ideia, colocou o Davi Luiz, que é uma completa negação nesse Flamengo de 2023, de primeiro volante. E claro, não poderia ser diferente. Perda de bola, passes errados, lentidão, tanto na construção como na recuperação de jogo. Colocou também na lateral esquerda Everton Cebolinha conjugando com Thiago Maia, que são jogadores que nem são da função. Se eu tivesse que fazer essa movimentação, e é claro, ele não contava com Ayrton Lucas suspenso e Felipe Luiz machucado, eu teria colocado o Mateuzinho, talvez, lateral esquerdo, que pelo menos sabe a função de um lateral. Além disso, quando ele tenta escalar Gabigol com Pedro, claramente não funciona. Everton Ribeiro entra em posições diferentes. Vitor Hugo faz uma função completamente diferente da qual ele executava e jogava na base. Então o trabalho de Jorge Sampaoli é uma unanimidade de que é um invencionismo. E claro, nem sempre o tradicional dá certo. Só que há alguns momentos que você precisa entender aonde você está, o momento do seu clube e, claro, não inventar. O Flamengo venceu um Botafogo na rodada anterior, antes da parada para a data FIFA, um Botafogo que não perdeu pontos no Newton Santos até então. E eu até fiz um vídeo aqui no canal de como o Flamengo poderia aproveitar essa confiança de ter vencido o líder do campeonato, que não tinha perdido nenhum ponto nos seus domínios, ter vencido um clássico, ainda que no estádio Newton Santos, e agarrar e fazer o básico contra o Atlético Paranaense. Talvez um empate jogando bem, tentando contra o Furacão, seria um resultado que criaria um clima positivo para a final. O ano do Flamengo é de insucessos, mas a Copa do Brasil virou seu tiro de misericórdia e virou sua galinha dos ovos dourados. Mas não, Jorge Sampaoli optou por mexer mais uma vez na equipe. Me parece, de verdade, que ele não treinou essa equipe nos 12 dias que teve de folga. Será mesmo que ele treinou para jogar esse futebol? E a gente precisa falar também, além desse trabalho ruim do Jorge Sampaoli, que coloca as suas ideias, as suas convicções, que muitas vezes são positivas acima do clube, mas também o problema não é apenas dele. A gente precisa falar também de jogadores como Davi Luiz, que eu comentei, que tem um ano de 2023 catastrófico, não faz nada, não consegue correr, lento, não deve continuar no Flamengo. Se eu sou o Flamengo, eu tentaria negociar para o mundo árabe, para qualquer lugar,
O Gabigol, que pediu uma renovação acima de 2 milhões, mas está longe de ser o Gabigol que a torcida do Flamengo conhece, protagonista, foi expulso de uma maneira justa e muito infantil contra o Atlético, e que poderia ter custado ainda mais caro essa derrota, poderia ter sido 4, 5 para o Atlético Paranaense. Everton Cebolinha, contratado a preço de ouro, também não mostrou para o que veio para o Flamengo, e o Gerson caiu muito de produção. A gente pode falar aqui de uma lista também de jogadores que parecem apáticos, que parecem não entender esse momento do Flamengo. Vejo que o trabalho do Sampaoli faz com que os jogadores também desanimem, mas é impressionante também a falta de urgência de alguns desses jogadores, como por exemplo o grande ídolo do Flamengo, Gabriel Barbosa. E portanto todo esse cenário foi construído desde lá do início do ano, e eu já comentava aqui no canal incessantemente, por uma saída completamente atabalhoada do Dorival Júnior, que hoje vai ser o adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil, né? Os deuses do futebol prepararam esse reencontro entre o técnico que fez o Flamengo campeão dessa competição, fez o Flamengo campeão da Copa Libertadores da América, mas por algum motivo, e ninguém entende até agora, foi demitido do Flamengo para a chegada do Vitor Pereira, que começou a trajetória de um ano terrível para o Flamengo. Marcos Braz, Rodolfo Landim e Bruno Spindel, os 3 diretores do Flamengo, têm parcela de culpa sim nesse insucesso do Flamengo. A gente elogiou em 2019, elogiou quando conquistou o Brasileiro também com o Rogério Ceni, elogiou até inclusive o trabalho com o Renato Gaúcho, mas a falta de convicção e a escolha por Sampaoli, não sei por quem da diretoria, mostrou que foi uma decisão, e foram várias decisões completamente equivocadas. O Flamengo tem um tiro de misericórdia no domingo contra o São Paulo, jogo de ida da final da Copa do Brasil dentro do Maracanã, depois viaja no outro domingo, dia 24, para decidir no Morumbi. Mas se o Jorge Sampaoli e o time do Flamengo queriam jogar a torcida para baixo, eles conseguiram. O clima é muito ruim no Flamengo e, claro, construído por muito insucesso e muita incapacidade, além, é claro, do tradicional, para ser até confuso aqui falando, o tradicional invencionismo de Jorge Sampaoli. E agora, é claro, eu quero saber de vocês aqui nos comentários qual é o grande problema de Jorge Sampaoli à frente do Flamengo. É a mudança de escalação? São alguns jogadores como titulares? Comente livremente aqui embaixo. Quero ler a sua participação. Não se esqueça de deixar o dedo no like, compartilhar esse vídeo livremente nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, se inscrever no canal e, claro, eu conto sempre com a sua audiência. Até o próximo vídeo.